Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência às leituras nas Sagradas Escrituras, utilizando para isso diversas versões e também diversos recursos de Bíblias comentadas. E agora vamos trazer aqui esta Bíblia extraordinária, a Bíblia apologética com apócrifos. Eu tenho a antiga versão. E agora eles relançaram, colocando mais alguns auxílios, disponibilizando o texto dos chamados deuterocanônicos, aqueles 7 livros que constam nas versões católicas e não nas versões protestantes e também não nos originais hebraicos, ok? Então você tem aqui esta Bíblia com recursos muito importantes, comentários apologéticos muito bons, que trazem esclarecimentos sobre diversos pontos controvertidos, pontos complicados, ok? Então a Bíblia é apologética com apócrifos, da editora ICP. Eu acredito que é junto com a Geográfica. Deixa eu ver aqui. Bíblia apologética com apócrifos, conforme aqui a anticapa. Ela é novinha. Aqui estou ainda descolando as páginas. Instituto Cristão de Pesquisas, certo? Então temos aqui a Bíblia apologética com apócrifos. Isso, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então temos aqui uma Bíblia na versão Almeida, revista e corrigida. Vamos lá, vamos adiante. Vamos ver os recursos que essa Bíblia nos disponibiliza. Então o prefácio à terceira edição. Vamos seguir adiante porque eu quero mostrar para vocês alguns deles. Não vou falar especificamente, mas pelo menos vou só dar aqui essa noção para que você também adquira a sua. Temos aqui os livros apócrifos ao final, do texto do profeta Malaquias, então chamado período interbíblico. Ele nos dá esclarecimentos acerca dos livros que foram sendo produzidos nesse período, tá? Período interbíblico, uma tabela cronológica, os apócrifos do Novo Testamento, tá? Qual o significado da palavra cânon ou canonicidade. Então já temos aqui alguns estudos importantíssimos para esse período. E aí temos algumas descrições desses evangelhos apócrifos e outros textos apócrifos relacionados ao Novo Testamento, uma bibliografia, tá? Novo Testamento, e ao final do Novo Testamento você terá outros recursos. Então temos aqui esse apêndice, no qual ele nos descreve que recursos ele disponibilizará. Os livros apócrifos do Antigo Testamento, tá? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, adições a Esther, adições a Daniel, um glossário, os credos históricos, Tomo de Leão, Patriarcas, Heresiarcas, quadro resumido dos concílios trinitários e cristológicos, a Reforma Protestante e suas principais causas, cronologia das principais confissões protestantes, estudo sobre hermenêutica, como identificar uma seita, diferenças entre seita e igreja, frágil alicerce da seita, salvação nas várias religiões, histórico das religiões não cristãs, histórico das religiões de outros grupos religiosos, histórico das seitas brasileiras e um vocabulário grego. Se não me engano, ainda há mais recursos. Isso, assim. Confronto doutrinário, supremacia e confiabilidade do Novo Testamento, cronologia das heresias católicas, bibliografia ortodoxa recomendada, bibliografia heterodoxa, você estudar nos próprios textos das seitas, um índice remissivo, concordância bíblica, mapas e gráficos. Então uma Bíblia que você tem toda essa parte aqui, aqui temos Novo Testamento, e toda essa parte aqui são recursos. Então uma Bíblia riquíssima em recursos, tá? Recomendo a todos a aquisição dessa Bíblia, a Bíblia apologética com apócrifos, editora da instituição, Instituto Cristão de Pesquisas, do Instituto Cristão de Pesquisas, que lança aqui essa Bíblia. Se eu não me engano, é com parceria com a editora Geográfica, tá? Vamos então para o estudo que estamos fazendo no livro dos Juízes. Então, começando pela introdução, para a gente disponibilizar para você aqui o que esta Bíblia nos informa, acerca da introdução ao livro dos Juízes. Então, na introdução, que é bem semelhante aí à outra versão que eu já tinha, você tem título, autoria e data, assunto e ênfase apologética. Então, a tendência dela será sempre visar a questão apologética, e diferentemente da Bíblia Defesa da Fé,
que examinei com vocês já alguns vídeos passados, ela lança seu enfoque sobre as seitas brasileiras, tá? Então, enquanto aquela tem uma visão mais norte-americana e de certa forma também mais geral, né, mais global, essa aqui é especializada no contexto das seitas brasileiras, tá? O título é extraído dos líderes que passaram a libertar a nação israelita num período de decadência espiritual, quando cada um fazia o que achava mais reto, conforme 21:25. Tais líderes eram chamados de juízes, libertadores ou salvadores. Depois da morte de Josué, 12 homens e uma mulher foram chamados de juízes e convocados por Deus para livrar Israel em períodos de declínio e desunião. O título em hebraico é Shopetim, que também significa juízes ou líderes executivos. Então temos aí por que o título juízes, né? Os Shopetim, os juízes, os libertadores, líderes executivos, como colocados aqui, né? Autoria e data. Alguns têm apontado Samuel como seu possível autor. Uma vez que este foi o último e também o mais expressivo juiz. O fato de o livro possuir certo caráter profético no sentido de destacar os efeitos do concerto de Deus com Israel reforça ainda mais essa tese. Pela referência em 1:21 do livro, é possível afirmar com certeza que a data do livro é antes da captura de Jebus ou Jerusalém por Davi. Isto é, antes de 1000 a.C. Temos o assunto. Trata de um longo período da história de Israel, entre a morte de Josué e os anciãos de sua época, até o tempo de Samuel. Começa com a terceira geração de israelitas, os que saíram do Egito e morreram no deserto, seus filhos, no entanto, herdaram a terra, geração que pode ser considerada infiel ao Senhor. Constantemente se rebelavam contra Deus, voltando-se para os cultos locais a Baal e a Astarote. Como consequência, eram oprimidos pelos inimigos e quando clamavam a Deus, o Senhor lhes levantava libertadores, que eram chamados juízes. Permaneciam fiéis até a morte do juiz libertador, quando então retornavam à idolatria e o ciclo recomeçava. Os juízes exerciam autoridade limitada pelo tempo, sua função não era hereditária, por isso quando morriam, e aqui é chamado de carismáticos, chamado líderes carismáticos na Bíblia NVI. Quando morriam, o caos retornava. Também eram limitados pela geografia, pois sua jurisdição não abrangia todas as tribos. Na referência de 21:25, temos um resumo que retrata bem a situação desse período. ênfase apologética agora. O livro de Juízes, pela sua descrição de um período tão conturbado na história de Israel, serve como testemunho para a fidelidade histórica dos escribas, fidelidade histórica das escrituras. O fato de ter consciência e tomar para si o título de povo escolhido não o exime de apresentar suas fraquezas e o respectivo castigo de Deus. Enquanto a história dos povos da antiguidade se preocupava em pintá-los com as cores mais bonitas possíveis, no caso de Israel, seus escritos históricos apresentam uma fidelidade narrativa impressionante, como no livro de Juízes, onde sua infidelidade ao seu Deus é mostrada de forma crua. Isto confere credibilidade ao livro. Certos elementos que surgem no livro, como a polêmica acerca da possibilidade de Jefté ter sacrificado a sua filha, 11:30-40. O ídolo de Mica, capítulo 17, e o abuso de uma mulher pela tribo de Benjamim, capítulo 19, confirmam que as ideias morais e religiosas estavam em completo caos por falta de uma lei, pois com certeza possuíam a lei mosaica, mas por falta de um poder executivo que impusesse a prática da mesma em todo o território nacional e criasse a unidade necessária para isso. Muito bem, então temos aí
a ênfase apologética, né, colocada aí sobre o livro dos Juízes, e como de fato isso confere autoridade à Sagrada Escritura ao mostrar a realidade dos fatos e não pintá-los de uma forma romanceada, né? Então acredito que esse é um dos grandes trunfos aí, mesmo a narrativa trazendo, né, muitos aspectos terrivelmente negativos, né, umas descrições que de fato são muito cruéis, mas isso serve também para mostrar a sua fidedignidade, né, como ela está comprometida com a verdade dos fatos. Então isso é muito importante, muito interessante. Capítulo 11 do livro dos Juízes, dando sequência aí ao nosso grande trabalho de exame das Sagradas Escrituras, fazendo leitura em diferentes versões e com diferentes recursos. Então peço para que você que está acompanhando esse trabalho, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Já passamos dos 3.000 inscritos, graças à sua colaboração, e vamos crescer cada vez mais com a sua participação, tá certo? Então que Deus continue te abençoando. Capítulo 11, vamos lá. O texto é Almeida Revista e Corrigida. A Bíblia é apologética com apócrifos. Nos diz o seguinte: subtítulo: Jefté livra os israelitas. Capítulo 11, versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Os irmãos levianos se ajuntaram, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Seguindo versículo 5. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Então Jefté já mostra todo o ressentimento por ele haver sido rejeitado daquela maneira, né? Haver sido expulso daquele contexto e ter se abrigado então na terra de Tobi, né? E agora, diante da situação na qual Jefté era um líder nato, na qual ele de fato tinha talento, tinha habilidade para isso, recorrem a ele, né? Mas haverá todo um diálogo aqui, haverá toda uma situação, né, de conflito a ser resolvido ainda. Versículo 8. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: portanto, saindo Israel do Egito, e aqui vai ser um contexto histórico muito interessante, porque através desse diálogo é como uma janela que se abre para o contexto, né, para o conflito da época, sobre a questão dos povos que estavam naquela região e que foram subjugados diante da invasão de Israel, que foi ordenado por Deus. Então Deus, o supremo juiz, ordenou que Israel
desapossasse aquelas terras, que Israel eliminasse aqueles povos. E aqui você tem, em contrapartida, a fala desse personagem que quer pretender direitos sobre aquela terra. Só que a refutação de Jefté vai ser muito interessante. Então você tem alguém que tinha talentos, tinha habilidades natas, foi desprezado diante do preconceito. Então, uma vez que ele era filho de uma outra mãe, seu pai havia tido esta mulher com quem gerou Jefté, e posteriormente uma outra com quem gerou seus outros irmãos, que foram responsáveis pela sua expulsão. Então tiraram ele do contexto para que ele não herdasse junto com eles. Mas diante da situação do levante dos amonitas, as lideranças locais, não foram os irmãos dele, mas as lideranças, os anciãos. Então você tem aí já quem eram as lideranças na época, como funcionava o poder. Então, numa cidade, diante de uma ameaça, de uma invasão de um povo belicoso, um povo de guerra, quem se levantava para tomar as rédeas? No caso aqui, os anciãos, tá certo? E esses anciãos entendiam claramente que aqueles homens não tinham capacidade de liderança. Você vê aí o líder carismático, novamente, né? A questão do líder carismático. Você tem pessoas que fazem ali uma conferência e determinam, né, entendem que é fulano de tal que tem essa capacidade, que tem esse talento, né, para a liderança, para levá-los a uma batalha, uma possível vitória. Então, passando por cima daquelas deliberações dos irmãos de Jefté, eles vão até Jefté diretamente e propõem: você será líder sobre nós. Então veja que eles têm autoridade para isso, né, para conclamar o líder deles. E Jefté dialoga com eles, buscando garantias, vai diante de Deus em Mispa. Veja que ali está o local sagrado, né? Já esteve em Gilgal, agora está em Mispa. Então ali havia o tabernáculo, havia o sacerdote oficiando, levitas, né? Então Jefté firma um pacto, uma aliança com os anciãos, e isso é confirmado diante de Deus. E agora ele vai questionar o rei de Amon sobre qual é o propósito desse levante, qual é o propósito dessa movimentação. E aqui você tem um diálogo que mostra contexto histórico, é muito interessante. Veja só como acontece. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: portanto, saindo do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até o Jaboque, que temos Transjordânia, né, parte de Gileade, e ainda até o Jordão, ainda até o Jordão. Torna-ma, pois agora em paz. Torna-ma, você já ouviu esse termo algum dia? Você tem a Almeida Revista Corrigida aqui, ela utiliza palavras muito antigas, mas a estrutura textual, conforme já falei algumas vezes, né, em vez de ser equivalência dinâmica, que é o caso da NVT, da NVI, é equivalência formal. Então a estrutura textual está seguindo a estrutura do texto em hebraico, mas as palavras são de fato palavras fora do nosso contexto. Torna-me agora em paz, ou seja, vocês roubaram essa terra de mim, saiam dela em paz e vai ficar tudo bem. É isso que ele está dizendo, né? Porém Jefté, olha a apologia de Jefté. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Está lá no contexto do Pentateuco ainda, né? Enviou também o rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Moabitas, e alojou-se da além do Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel para este passar
nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. A situação daqueles conflitos da passagem, né, ainda na peregrinação para a terra de Canaã. 21. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel. Ou seja, foi uma guerra justa, uma vez que Israel primeiro pediu apenas passagem em paz, e o rei se levantou para combater. E aqui você tem a vitória de Israel sobre esse povo. E os feriram, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo em Israel, e os diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que... Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? A situação da guerra justa. Foi pedido uma passagem em paz para que eles marchassem até o Jordão e atravessassem para tomar posse da terra a leste. Eles não quiseram, eles se opuseram e se levantaram em batalha. Deus os derrotou, como é dito aqui. Deus fortaleceu Israel e eles venceram. Tomaram posse de toda aquela terra, de todo aquele povo. E agora Jefité contrapõe. Se Quemos, o seu Deus, houvesse dado vitória sobre Israel, Israel não estaria em teu poder? E os seus territórios não seriam teus? Então a situação é inversa. Vocês perderam. Se vocês perderam, a terra é nossa. Não há que se reclamar dessa terra. Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Verso 25. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? 26. Enquanto Israel habitou 300, isso aqui é interessantíssimo. Jefité, no período dele, dando aqui uma referência histórica, né? Sobre o período que eles já dominaram aquela terra. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, isso mesmo. Por que eu não recuperasse naquele tempo? Ou seja, já até Jefité já se passaram 300 anos, desde a conquista até aquele período. 27. Tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade. E Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aí vem aquele voto terrível, que é uma questão polêmica, que vai permanecer para sempre. É uma situação terrivelmente polêmica, mas que é necessário ser abordada. Temos aqui a leitura 31 do capítulo 11 de Juízes. Aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Ou seja, oferta totalmente queimada, holocausto. Só que, obviamente, uma vez que Jefité é do povo de Israel e a lei do Senhor proíbe terminantemente sacrifícios humanos, é de se esperar que Jefité estivesse pensando em um animal, ok? É lógico que Jefité estava pensando em uma ovelha, em um boi, em algum gado, tá? Que lhe saísse ao encontro. Então, mesmo que fosse o melhor, mesmo que fosse o mais caro, Jefité ofereceria em holocausto, totalmente queimado. Isso é natural de se pensar. Jefité, em momento algum, acreditamos, diante do contexto, tá? Temos que respeitar o contexto. Jefité
não tinha em mente sacrifício humano, uma vez que ele está inspirado pelo Espírito de Deus e está à frente do povo de Israel, que tem a lei do Senhor e que proíbe terminantemente sacrifícios humanos. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortalidade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E agora temos a situação, né, do retorno de Jefté, dessa batalha, né, dessa vitória, grande vitória sobre os filhos de Amon. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. Aconteceu que quando viu, rasgou seus vestidos, as suas vestes, né? Então julgue você pelo comportamento que Jefté teve diante do ocorrido, diante da situação. Com a saída da sua filha a ele rasga suas vestes. Ele não se conforma com o fato. O seu voto foi demasiadamente imprudente. Ele votou de uma forma irresponsável e não esperava por aquele resultado. Então, uma vez que ele vota que o que lhe sair ao encontro ele entrega em holocausto, e quem lhe sai ao encontro é sua filha, ele se vê desesperado porque percebe a incoerência do que ele havia feito. Ele percebe que de fato ele não havia julgado bem ao votar de uma forma tão aleatória, tão aberta, né? E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre as que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou de teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Isso que é interessante. Alguém que foi votado diante da situação incoerente, né, diante da situação irresponsável de Jefté, ao holocausto, ok? Então Jefté fez um voto de entregar como oferta totalmente queimada, em holocausto. Você tem a situação na qual ele rasga suas vestes, diante da situação na qual ele se depara com a sua filha. E aí, obviamente, há todo um diálogo aqui que não está exposto, mas a filha toma consciência da situação, de que o voto era para que se fizesse um holocausto. E ela vê o desespero de seu pai. E agora, ela em diálogo com seu pai, ele diz: não voltará atrás, se cumprirá. E ela diz: de fato, Deus honrou com a sua palavra e entregou seus inimigos em sua mão. E você fez o voto, não deve voltar atrás. Só que, na continuidade do diálogo, qual é a proposta? Ela pede a seu pai apenas um período. Diz que eu vá pelos montes chorar o quê? A minha vida? Minha morte? Tá certo? O fato de eu ter que ser entregue para ser queimada, ela vai chorar pela sua virgindade. E aí temos aí alguns indícios que podem ser utilizados numa tentativa de compreensão. Óbvio que essa polêmica não vai ser desfeita, mas a gente pode pelo menos conduzir de uma maneira que tenhamos uma compreensão do ocorrido. E vamos dar continuidade a esse vídeo uma vez que o tempo está acabando, ok?